Olá, criançada. Agora eu terminei de almoçar, já virando meio-dia, né? Tô ouvindo música aqui e vou contar o capítulo 4, né? Vou ler o capítulo 4 da nossa historinha para vocês. Um passeio pela África, lembrando que o autor dessa história é o Alberto da Costa e Silva, ok? Como sempre, no fundo, a rodovia dos Bandeirantes e a musiquinha bem gostosa aí pra gente curtindo capítulo a capítulo. A nossa história tem 11 capítulos, né? E já trabalhamos com o terceiro capítulo. Hoje vamos fazer o capítulo 4. Cano. Vamos lá com a historinha então? Embora a cidade de Cano se espalhasse para fora de suas muralhas, estas impressionaram os garotos. No passado, devia ser motivo de assombro ainda maior. Os muros de barro que envolviam a antiga Cano tinham cerca de 23 quilômetros de circunferência. Em certos lugares chegavam a 9 metros de altura e em outros até 15. Nessas muralhas, cuja espessura variava dos 6 a 12 metros, abriam-se 13 portões fortificados e bem no alto dos paredões lisos, numerosíssimos seteiras ou aberturas estreitas pelas quais os arqueiros podiam atirar as suas flechas. Esse tipo de fortificação adiantou Amadou. Amadou é agora a pessoa que vai guiando a criançada e o guia turístico deles, tá bom? Era, em geral, acompanhado por fossos profundos nos quais se plantavam arbustos espinhentos e se colocavam estacas com pontas afiadas. Uma cidade como Cano podia resistir a um longo cerco porque tinha dentro de seus muros vários poços de águas e áreas de cultivo. E Cano tinha de defender-se porque foi e continua ainda a ser um grande centro comercial e manufatureiro. É originário daqui o couro que se conhece como marroquim, uma pele de cabra ou carneiro de alta qualidade, suave, flexível, amoldável, que encontrou mercado na Europa desde a Idade Média. Os tecidos de Cano são famosos, bem como as suas roupas feitas. Os artigos de cobre, latão e prata são exportados para longe e têm compradores seguros as suas rédeas e selas, as suas sandálias, os seus chinelos, as suas almofadas e os seus puffs de couro. Que legal, né, criançada? Maravilha, hein? Eu queria ter um puff de couro. Vamos lá. Nos mercados da cidade puderam ver tudo isso e muito mais, e estavam examinando uma pilha de legumes quando ouviram uma trombeta e um alarido. Era o emir, um chefe muçulmano que vinha com a sua comitiva. À frente, uma vintena de homens com longos bastões de madeira abrindo o caminho. Usavam volumosos turbantes em volta da cabeça e amplas roupas coloridas com um excesso de pano nos quais predominavam o verde e o vermelho. Atrás, um belo cavalo negro com arreios e cobertura dourada, vestido de preto e branco, surgiu então solene o emir. Um grupo de cortesãos o acompanhava a pé, um deles a protegê-lo com um enorme guarda-sol também dourado. Seguiam-se outros cavaleiros e fechando o cortejo vários camelos com músicos tocando grandes tambores. Hoje é sexta-feira, dia sagrado dos muçulmanos, e o emir está a caminho da mesquita, onde vai fazer suas orações. O guarda-sol que o cobre é um símbolo de nobreza e poder, explicou Amadou, o guia das crianças. Que lindos são os bordados que enfeitam o decote e os punhos dessas roupas, exclamou Zezinha.
Cano e as outras cidades dos alçás são famosas por seus belíssimos bordados, e esses mesmos arabescos dos bordados se repetem nas fachadas das residências senhoriais, em fortes relevos em muitos casos, noutros em incisões nas paredes, alternando espaços lisos com outros enrugados ou constatando diferentes cores. Umas palavras difíceis para falar às vezes, né, gente? Aí a criançada talvez não entenda muito bem. Peça para o papai e a mamãe explicar direito para vocês, tá bom? Mal Amadou assim falou, e estavam defronte a uma casa linda, do alto de cuja fachada, que mais parecia um tapete oriental de uma cor só, apontavam para o céu umas formas pontiagudas como orelhas de coelho. Que curioso, observou Gustavo, uma casa tão bonita e com só uma porta no andar térreo e uma única janela no sobrado. Não é necessário mais, declarou Amadou. Aqui se vive dentro de casa e no pátio interior que esta certamente possui. A mulher ou as mulheres do dono da casa, pois, como muçulmano, eles têm direito até 4 mulheres. Não vão à janela, as mulheres, né? E só raramente elas saem à rua, e sempre cobertas de véu, todas elas. Os meninos ficaram sabendo que o povo alçá, desde talvez o início do século XV, se dividira em vários pequenos reinos em torno de cidades amuralhadas, como Cano, Katsina, Gabir, Zária, Daura e Zanfara. No início do século XIX, os fulas, chefiados por um grande líder religioso, o poeta, jurista e teólogo Usaman Dan Fodil, empreenderam uma guerra santa muçulmana contra os reis alçás e os venceram, criando um novo estado, que é o estado de Sokoto. Em cada uma das cidades amuralhadas alçás instalou-se um emir fula, que a governava de forma relativamente independente, embora devesse vassalagem, isto é, tributo e obediência ao califa de Sokoto, que era e é considerado o guia e o líder dos muçulmanos, como se fosse o continuador de Maomé. Os ingleses, durante os cerca de 50 anos de domínio colonial sobre a região, pouco se intrometeram diretamente no governo de suas populações. Mandavam por intermédio do califa e dos emires. Hoje, esses emirados fazem parte da Nigéria, um país que se tornou independente no ano de 1960, mas onde os emires continuam a ser respeitados e obedecidos pelos seus povos e a deter um poder considerável. E Amadou então concluiu: o mesmo se passa com os reis e chefes tradicionais entre os outros povos que integram a Nigéria, como os iorubás, por exemplo, cujos obás ou reis são tidos por muitos como encarnação dos deuses. Vocês vão conhecer o mais famoso de todos eles, que é o Oni, o título do rei de Ifé, o mais antigo de todos os numerosos reinos, o Iorubás. Meninada, tem umas palavras bem difíceis aqui, né? Nem eu, às vezes, consigo falar direito, e também não sei muito o significado. Depois, talvez, a gente vai ter que procurar um dicionário para ver o significado dessas palavrinhas aí, né? Peça para o papai e a mamãe, o seu professor lá na escolinha também, para ajudar vocês a definir bem essas palavras, tá bom? Aqui nós fechamos o capítulo 4, tá certo? O próximo é o capítulo 5, que tem o título Ifé,
a cidade sagrada. Lembrando que a nossa história tem 11 capítulos e já fechamos então o capítulo 4. A todos vocês, um forte abraço. Eu sou o JP. Tá bom? Então, quem está lendo essa história para nós? Acho que eu não defini ainda, não falei, né? Eu sou o JP, tá certo? Eu moro na cidade de Campinas, o meu bairro chama Vila União. Campinas é no estado de São Paulo, não é? E eu adoro criança e gosto de historinhas infantis, histórias também para adolescentes, beleza? Tenham paciência, espero que estejam gostando e cada dia eu vou postando um vídeo aí para vocês. O próximo é o capítulo 5, né? De 11 que nós temos, né? Já lemos 4, depois vamos partir para o capítulo 5 e depois ainda fica faltando mais 6 capítulos, ok? Para todos vocês, um forte abraço e boa tarde, porque agora já viramos do meio-dia, beleza? Com musiquinha no fundo, mais um pouquinho para vocês, escutem só. Valeu, gente, tchau, tchau.